Sabe aquela história de felizes para sempre? O que acontece quando ela bate de frente com a realidade do dia a dia, hein? É sobre essa jornada, que às vezes pode ser bem dolorosa, que a gente vai conversar hoje. Vamos dar uma olhada no que acontece nos relacionamentos de longo prazo depois que aquela magia do comecinho vai embora. A fonte que a gente analisou traz essa analogia, que é, nossa, muito poderosa. E vai ser o nosso fio da meada aqui. É sobre aquele choque de realidade, sabe? Quando o parceiro que a gente idealizou dá lugar a uma pessoa comum, com defeitos. Aquele príncipe, de repente parece que só o que sobrou foi o cavalo, cheio de coices e patadas. Então, a grande pergunta é: como é que o príncipe vira cavalo? É exatamente isso que a gente vai ver agora, nessa primeira parte. A gente vai investigar essa fase inicial da desilusão. Aquele momento em que a expectativa de conto de fadas se choca com a realidade da convivência. E olha, isso é um processo super comum. É a transição daquele romance todo para a rotina. É quando aquelas pequenas irritações, que no começo a gente nem ligava, começam a crescer e a minar a felicidade inicial. O encanto, aos pouquinhos, vai se perdendo no meio do caminho. E aqui estão os sinais bem claros de que o tal príncipe está sumindo do mapa. A cortesia do namoro, por exemplo, dá lugar à grosseria. A paciência, essa se esgota rapidinho. Aquele mau humor que antes era controlado, de repente explode sem aviso. E o pior, o relacionamento que antes era uma conquista diária, vira algo garantido, que não precisa mais de esforço. Agora, a gente vai entrar num conceito que a fonte traz que é central para entender esse período de conflito. É um termo que eles chamam de crise da fusão. Vamos ver o que é isso. O interessante aqui nessa definição é que a crise não é sobre grandes coisas, tipo traições, não. É sobre o atrito do dia a dia. São as pequenas diferenças que cada um traz de casa, da sua criação. São duas culturas familiares, dois mundos inteiros tentando virar uma coisa só. E isso, claro, gera conflito. E esse slide aqui ilustra isso de um jeito brilhante. Parece besteira, né? O jeito de apertar a pasta de dente, comer na mesa ou no sofá, o lado do papel higiênico. São hábitos que parecem insignificantes. Mas pensa bem, é todo santo dia. Na repetição, essas coisinhas viram motivos gigantes de briga e de ressentimento. E qual o resultado dessa crise da fusão? Segundo a fonte, o casal pode chegar num ponto em que simplesmente para de tentar. Eles entram num estado que a gente pode chamar de relaxamento, mas não é no bom sentido, não. É um relaxamento que está mais para negligência. E aqui a gente vê como esse relaxamento aparece na prática. Aquela preocupação em se arrumar em casa para o outro some. As pessoas começam a usar roupas velhas, manchadas, o cuidado pessoal diminui. Mas o ponto principal é a perda da intenção, sabe? A pessoa simplesmente não sente mais aquela vontade, aquela necessidade de se esforçar para agradar o parceiro. Agora a gente avança para um momento que talvez seja o ponto mais baixo de toda essa jornada emocional. É quando o relacionamento deixa de ser uma parceria e começa a parecer mais uma armadilha. Essa é a pergunta de $1 milhão, né? A pergunta crítica que a fonte levanta. E ela prepara o terreno para a gente entender uma distinção muito, muito importante. A diferença entre ficar por amor e ficar por outros motivos que são bem mais sombrios. E muitas vezes a resposta para a pergunta anterior está aqui, nesses medos. A união não é mais mantida pelo amor, mas por medos muito poderosos. O medo de ficar só, a insegurança financeira, o pavor de criar os filhos sem apoio e até o peso do que os outros vão pensar. Essa metáfora é dura, mas é muito visual, muito real. A aliança, que é um símbolo de união por vontade própria, se transforma em algemas, um símbolo de prisão. O casamento vira uma obrigação, mantida na base do medo. E essa é a atmosfera que se instala, a de um casamento sustentado pelo medo. A casa, que deveria ser um refúgio, se torna um lugar amargo. E o pior é que muitas vezes os filhos acabam virando bode expiatório da infelicidade dos pais, ouvindo coisas do tipo: "Eu só continuo com seu pai por sua causa". Mas a história não precisa terminar assim. Aqui, a nossa narrativa dá uma virada. A gente sai do desespero e vai para a ação. Vamos ver uma nova perspectiva sobre a infelicidade no casamento. Uma perspectiva de luta. Primeiro, vamos olhar para as frases mais comuns, aquelas que a gente ouve quando alguém está pronto para jogar a toalha. São argumentos baseados na busca da felicidade pessoal acima de tudo.
eu não sou mais feliz, não sinto mais nada e por aí vai. E aí vem a virada. O argumento central do material que a gente está analisando é este. A infelicidade não deveria ser vista como um atestado de óbito para o casamento. Na verdade, ela é um sintoma, um sinal de que algo precisa ser tratado. Então o ponto todo é esse, é ressignificar a luta. A crise não é um sinal de fracasso, mas o primeiro passo e um passo necessário para uma reconstrução de verdade. A infelicidade vira uma oportunidade de construir algo ainda mais forte, juntos. Ok, então vamos para a parte final. Como essa luta se transforma em ações práticas? A fonte que a gente estudou propõe um caminho bem claro para reconstruir o relacionamento e, quem sabe, encontrar a alegria de novo. Aqui está o plano de ação, em 3 passos. Primeiro, uma mudança de foco. Segundo, ação intencional, com propósito. E terceiro, e talvez o mais difícil, a cura das feridas do passado. Essa aqui é a mudança de mentalidade que muda o jogo todo. A felicidade deixa de ser uma coisa que a gente cobra do outro e passa a ser um presente que a gente dá. A motivação do casamento muda de casar para ser feliz para casar para fazer o outro feliz. É uma inversão total de perspectiva. E para dar esperança nesse caminho, tem essa mensagem. A dor de hoje, o conflito, a crise, tudo isso pode sim se tornar a base para uma alegria muito maior lá na frente e para uma história de superação poderosa que só aquele casal vai ter. E a gente termina com essa provocação. A frase "eu ainda aceito", ela não é só uma lembrança do dia do casamento. Dá para encarar ela como uma pergunta diária. Será que é só uma afirmação passiva de um voto feito lá atrás? Ou é uma escolha ativa, renovada a cada manhã, de lutar por aquele relacionamento? Fica aí a reflexão.